vou te dar a palavra, porque tem regra nova na NBA, ainda não confirmado, né? Mas pode ser algo interessante para a próxima temporada. Parece que não vai poder poupar mais 2 estrelas. André. Explica para a gente essa regra que está quase com a canetada. Exatamente. Antes de colocar uma imagem aqui, então, deixa eu só acertar aqui os banners. Agora eu estou olhando para cá, olhando para lá, estou até perdido onde eu estou aqui, mas agora já me localizei. Ainda não está 100% aprovada, né, essa regra, mas já vamos dizer que é bem provável que ela entre em vigor já nessa próxima temporada. Ainda falta mais uma etapa, né, para ser feita uma votação. Mas a NBA, que já tinha uma certa punição, né, para os times pouparem atletas, né, estrelas em jogos em TV aberta, né, mas era uma multa menor, né, acho que na casa dos $100 mil, e muitas vezes era feita a vista grossa, né? Agora a NBA realmente quer punir, deixar essa regra mais severa, né? Então, o básico que a gente tem visto aí, eu dei uma lida nas matérias, né, é que a NBA vai ficar de olho nos times poupando. Vou dar um exemplo, né? Um time que tiver 2 estrelas, né? No caso do Lakers, LeBron James e Anthony Davis, não vai poder poupar as 2 em jogos de TV aberta nos Estados Unidos, que passa para todo o país, e nem nos jogos da Copa NBA, aquela que vai estrear esse ano, né? Como serão definidas essas estrelas? Tá? É bem simples. Jogadores que foram escolhidos para o All-Star Game, jogo das estrelas, ou eleitos para o All-NBA Team, são aqueles 3 melhores times, né, com 5 jogadores cada da temporada. Nas últimas 3 temporadas. Então, se você for um All-Star, você foi eleito para o All-NBA Team nas últimas 3 temporadas, você é considerado uma estrela. Tá? Então, no caso do Lakers, LeBron James e Anthony Davis participaram, né, do All-Star Game, só para dar um exemplo aí. Os 2 não poderiam ser poupados no mesmo jogo. Tá? E a punição seria muito maior, na casa de milhões, né, $1 milhão, algo assim. Assim como outras punições que ainda estão sendo definidas. Não sei se o Fábio viu alguma coisa, o Renan também, mas a princípio é isso. Tem umas outras métricas, que daqui a pouquinho eu vou ler, mas no básico a NBA vai ficar mais de olho nisso, né? Os times não poderão poupar jogadores só por poupar, como era feito. Então, é claro, é uma tentativa de fazer com que esses jogadores apareçam mais nesses jogos para televisão aberta, pensando no quê? Dinheiro, né? O próximo acordo de direitos de imagem, né, de direitos de transmissão, será na temporada 25-26. Esse se encerra na temporada 24-25, que é sem ser na próxima. Então, assim, se os jogos estiverem com audiência baixa na temporada 24-25, 23-24, 24-25, cada vez caindo mais, que é o que a gente tem visto por muitos jogos em temporada regular, é bem provável que esse acordo não chegue aos valores que a NBA imagina. Então, acho que isso está muito atrelado a essa questão, né? Antes de dar a minha opinião, quero ouvir de vocês, né? Alguém quiser complementar mais alguma coisa. Ainda assim, para mim não está muito claro tudo que vai ser feito, né? Como que isso vai ser controlado, mas já dá para a gente ter uma ideia, até porque como ainda não está 100% aprovado, a NBA ainda não soltou um comunicado oficial dizendo, olha, vai ser assim, assim, assado. Isso são rumores, né? Que os caras lá, como é que é, Renan? O Nelson Rubens dos Estados Unidos, né? Shams Charania, Adrian Wojnarowski, entre outros, trouxeram para a gente, tá? Então, proibido poupar estrelas em jogos de TV aberta e da Copa NBA. É isso, galera, como o início aí, antes de ouvir o que vocês têm para falar sobre essa regra. Cara, quando você se propõe a gerir, né, uma instituição, uma liga, no caso, dessa forma, pensando muito nessa parte comercial, pareando ali praticamente com a esportiva, esse momento vai acabar chegando, cara. Esse e outros parecidos, outros similares. A parte comercial resvalando na esportiva, isso pode acabar afetando, de alguma forma, o planejamento das comissões técnicas em relação a como administrar, né, o desempenho dos jogadores, principalmente dessas estrelas, durante a competição. Isso tudo isso tem que ser levado em consideração a partir do momento que você tem algo tão grandioso, que movimenta tanta grana, tanto dinheiro, como é o caso da NBA, cara. E assim, eu falo particularmente, cara, assim, por mim, já aconteceu de jogo, tem um jogo, sei lá,
Boston e New York Knicks. Pô, vou ver, esse jogo vai ser legal. Quando eu bato o olho, eu vejo, e hoje o fulano não tá, lembrando que hoje o fulano, o Jason Tatum não tá incluído, hoje não tá incluído na partida porque foi poupado. E, cara, eu paro de assistir, cara. Eu paro de assistir, realmente eu desencano. Já aconteceu mais de uma vez de eu desencanar, de eu assistir outra coisa, porque o jogo se esvazia. E é inevitável. Não que eu, por exemplo, a NBA não vai me perder totalmente por isso. Mas imagina vários Fábios, várias pessoas pensando nessa forma. Vai fazer diferença. Então, não tem jeito, cara. Não tem jeito. A partir do momento, como eu falei aqui, a partir do momento que você se propõe, que você tem essa relevância comercial, né? Algum sacrifício tem que ser feito, alguma mudança de planejamento tem que ser feita aí dentro das franquias para poder atender tudo. Atender a parte esportiva, atender a parte comercial e tudo mais, cara. Não tem como. Isso aí a partir do momento que você aceitou entrar nesse jogo, literalmente tem que ser feito dessa forma. Conciliações terão que ser feitas para que todo mundo saia ganhando. O espectador, a liga, os jogadores, tudo mais. Cara, eu acho que vai ter muito time pagando essa moedinha de... Será, cara? Isso que eu pensei. Cara, no finalzinho da... Então, é que a gente tem que ver ainda as regras no Exato, sentido final. de quando isso vai pegar, né? Quando isso vai poder. Por exemplo, um time que... Vamos supor, um time que é líder da conferência, tem a reta final ali contra um time que não vai brigar nem por play-in, cara, não precisa jogar a Vera, sabe? Eu acho que se for nesse caso, você vai pagar esse $1 milhão, se for isso mesmo. Claro, ainda tem muitos ajustes a serem feitos por conta da regra, mas eu acho que vai chegar numa parte, se isso não for muito bem desmembrado, se isso não for muito bem esmiuçado pela comissão da NBA com todos os outros times, acho que vai chegar uma regra, uma hora que no final essa punição vai ser paga por várias e várias franquias, porque não faz sentido em algum momento, né? Eu tenho direito, e entra muito no que o Fábio falou, quebra muito a ideia de raciocínio, de planejamento das comissões técnicas. Às vezes, a maioria hoje dos times, as estrelas, já tem uma idade mais avançada. É muito difícil hoje você ter uma estrela nova, né, que consegue ali jogar muitos jogos. A maioria já tem uma idade avançada e não consegue jogar tanto. Isso aí vai ter que estar mesclando, né? Se for isso aí mesmo. Quero saber o motivo da sua risada, meu Leite. Antes, só rapidinho, acho até que eu já sei, mas estava só pensando, viajando aqui. No começo da temporada, toda a comissão técnica vai receber a grade de programação para poder planejar as suas escalações durante o ano, durante a temporada. Tem umas exceções aí que eu estava até vendo, né? Jogadores com 35 anos ou mais, com mais de 34 mil minutos jogados. O Lakers já pode poupar todo mundo, já. Não, vai ter um certo tipo de alívio nessa regra quando for back-to-back. Somente quando for back-to-back. Tá? Então, por exemplo, jogou sexta, jogou sábado. No sábado, os jogadores, né, com 35 anos... Tem mais uma coisa, 35 ou mais anos de idade, mais de 34 mil minutos jogados na carreira, vão poder ser poupados sem nenhum problema. Tá? Então... É isso. Mas eu achei interessante aqui, ó, o que o Gabriel falou, né? Tem sempre discutir isso. Talvez uma adequação da temporada regular. Mas será que eles querem fazer isso, né? Não sei. Eu não duvido não, cara. Não duvido não. Renan, o que você ia falar aí, cara? Comenta aí o motivo de sua risada. A minha risada é em cima do comentário do Casa do Basquete aí, que é uma coisa que eu já ia falar aqui. O Clippers, então, não vai jogar. Porque vive poupando aí. Acho que é o time que mais marcou esse negócio do load management e tudo mais, né? Eu estava pensando ali no que o André falou. É uma regra que ainda não está assinada, mas ela já vaza com muitos pontos pré-definidos que lembra muito vazamentos propositais, né? Quem está querendo promover isso, no caso a NBA, vaza isso propositalmente, porque por mais que ela tenha pensado em todas as variáveis que isso pode causar e tudo mais, só quando ela vai para o grande público que às vezes questões que ela não imaginou surgem, né? Então, às vezes, num bate-papo nosso aqui surge alguma coisa, claro, né? Até uma pretensão grande achar que a gente, no comentário nosso, vai chegar lá para eles, mas por que não? Então, isso é bem comum no meio de tecnologia, quando vai lançar novos telefones, computadores, ou
carros, enfim, tudo. Verdade. Não é diferente na NBA. E aí eu tenho um pensamento dúbio disso tudo, né? Porque eu concordo com o que o Fábio disse aí, que o Fábio disse quando ele fala sobre perder a graça de assistir o jogo quando as estrelas não estão. Isso é bem verdade. Acho que trazendo, a gente sempre traz aqui o exemplo do futebol, trazendo para o futebol, cara. Eu, às vezes, numa quarta-feira à noite, eu vou assistir um jogo do time que eu torço, eu ligo a TV, eu vejo que é o time reserva. Putz, aquele jogo, então, se tá o time reserva em campo, aquele jogo não tem muita importância. Então, ele perde a importância para mim também, entendeu? Ele fica, então eu vou fazer o que aqui? Eu vou dormir que eu ganho mais. Então, eu enxergo esse Polêmica caso. essa frase aí. Pois é. Cara. Então, assim, eu acho que é difícil, mas eu acho que os times podem fazer esse ajuste, né? A gente vê uma mescla, geralmente, aí, coloca então, uma das estrelas para jogar, poucos minutos, tá ali viajando, mas não vai participar de todo o jogo, enfim. Acho que isso deve ter também. O Miguel soltou lá no grupo, mas aí o cara entra 1 minuto só, não participa mais no jogo e acabou. Não, com certeza eles vão colocar algumas travas aí de minutagem para que isso seja contado. Então eu tenho um pensamento dúbio. Eu consigo concordar de que é ruim para a liga que não tenha os principais jogadores em quadra, e eu consigo concordar com um time que às vezes é necessário fazer isso. Num calendário tão extenso, igual a NBA, ele não é extenso, mas ele é denso, né? São muitos jogos em seguida. Então, Aí entra o que o Gabriel falou. exato, pode ser. Mas eu também não enxergo a liga fazendo essa diminuição de jogos, né? Eu acho que ela, hoje em dia, a arrecadação que ela tem, que já está em baixa, junto às TVs, é muito por conta disso. Como ela tem muito jogo, nem todo jogo passa na TV, então alguns jogos são vendidos, aí ela consegue ganhar mais dinheiro com o pay-per-view, né? Que já paga a parte, aí você escolhe o clube, enfim. Então, cara, são muitas questões, muitas questões. Eu consigo concordar com a regra e consigo concordar com que os times não concordem com a regra. Eu tenho esse pensamento dúbio por enquanto. Muito bem. Eu acho que assim, né? Ela tá colocando uma questão aqui também de que assim, as estrelas que forem poupadas, os times devem priorizar poupá-las, né, em jogos em casa. Uhum. Eu não entendi muito essa lógica, né? Por também que não. poupar em jogos em casa? Porque se você for ver, tem o Às mesmo vezes quantidade de jogos. Não, mas às vezes é até melhor poupar fora, porque o cara não tem o desgaste da viagem. Exato. Da Mais, viagem. Então, assim, tá até escrito aqui, né? Até tava vendo a matéria do Globo, né? Por fim, há uma cobrança maior sobre o número de jogos em um atleta considerado estrela seja poupado numa temporada. A Liga quer que a maior parte deles sejam em jogos em casa. Então, assim, eu também vi isso em outro lugar. Não sei por quê, cara. Porque realmente, assim, um jogo em casa pode ser um jogo de televisão aberta, né? Nacional, passando para todos os Estados Unidos. Então, não me faz muito sentido esse tipo de regra. Mas, enfim, eu acho que diminuir a temporada regular, cara, infelizmente, não é uma opção. Isso não vai acontecer. Porque isso vai diminuir. Não vai acontecer. Isso vai diminuir renda, que é o que eles precisam, né? Cada vez mais e mais é o que eles querem, cada vez mais e mais, né? Então, enfim, e entra sempre aquela máxima, né? Mas lá atrás jogavam-se e nunca eram poupados, mas era outro esporte, né? A intensidade que é jogado hoje não era jogado lá atrás, né? Mas a NBA... preparação dos jogadores era diferente. Tá, mas, enfim, hoje é muito mais, né? O esporte é muito mais físico. Então, enfim, assim, é uma regra bem polêmica e que vai ser difícil controlar.